A gente não pode empurrar para a marginalidade a atividade. A solução mais fácil é proibir, mas também vai ser a menos eficiente, né? E a gente não quer uma política só de papel, a gente quer uma política que ela consiga ser implementada, que ela seja efetiva. Eu trouxe uma apresentação, não sei se está com... já está aqui. Mas eu vou tomar a liberdade de não seguir totalmente a minha apresentação, porque acho que eu estou pregando para convertido. Vocês conhecem muito mais de garimpo do que eu, né? Eu coloquei uma linha histórica aqui para vocês entenderem que o Ministério de Minas e Energia, né, principalmente no departamento no qual eu trabalho, ele está em total consciência dessa evolução da atividade ao longo do tempo, onde o garimpeiro deixou de ser um herói, o herói da floresta, tudo bem, Luciana? E passou a ser marginalizado, ser visto como bandido, como infrator. Boa parte da população não sabe que garimpo é uma atividade prevista na Constituição. Então, quando eu falo com outras pessoas, e eu falo com um público muito diferente do que está aqui hoje, quando eu falo de garimpo, ele já vê como uma atividade marginal, uma atividade que ela não é legal. Tá? Então, é importante que a gente saiba, né, que lá no Ministério a gente tem essa preocupação, que a gente tem acompanhado essa evolução, mas a gente é uma andorinha só, e uma andorinha só não faz verão. Acho que já foi falado aqui, não sei se a Larissa teve a oportunidade de falar da Convenção de Minamata, da COP6, que ocorreu agora no início de novembro. Eu fiz parte da delegação brasileira, né, que representou o Brasil lá em Genebra, na Suíça. O meu discurso, a minha fala, era totalmente diferente dos meus colegas, representantes do governo, que estavam lá. Então, a minha fala vai ser diferente, possivelmente, do pessoal do Ministério da Saúde, do Ministério do Meio Ambiente, né? E isso é muito complicado, porque somos todos governo, né? Somos todos a administração pública federal. Então, a gente já começa aí com a nossa sorte de ter o ouro na forma garimpável na região mais sensível do Brasil. Então, o ouro, a gente tem ouro praticamente em todo o Brasil, mas o ouro na forma garimpável ele está predominantemente na Amazônia Legal, especialmente no Pará, Mato Grosso, né, Amazonas e Rondônia. Então, ali, que eu passei atrás, a gente vê ali que tem muito em Minas Gerais, Bahia, também e Goiás, mas ali é principalmente com indústria, né? E nessa parte aí nós temos os requerimentos e processos minerários relacionados à PLG. Então, concentração grande no norte do país. É interessante que, como o PLG não demanda uma pesquisa mineral, apesar de ter toda essa concentração de PLGs, o conhecimento geológico no norte do Brasil ele é muito baixo. Então, assim, a maior parte do conhecimento geológico feito pelo Serviço Geológico do Brasil está no estado de Minas Gerais e na região sul e sudeste. Então, o norte do Brasil ele é pouco conhecido. As pessoas gostam de falar que nas terras indígenas tem muitos minerais, que tem isso, que tem aquilo. Não sei, a gente não sabe. Não tem pesquisa mineral lá. O conhecimento geológico no norte do Brasil, o estado do Amazonas, então, é muito baixo. E aqui eu chamo a atenção por que o Ministério de Minas e Energia está falando sobre garimpo. Por que a gente, Estado brasileiro, coloca isso como uma pauta? Por que isso é importante? Porque o garimpo tem previsão constitucional. E ele não pode seguir a própria sorte. Precisa que o Estado brasileiro possibilite essa atividade. E aí eu chamo a atenção numa fala do Gilson agora. E é uma grande preocupação nossa lá no Ministério, que é a vantajosidade de ser legal. Então, assim, a burocracia, né, ser regular, isso causa custo. Isso é custo. Você não pode mais minerar, fazer garimpo apenas com a carteirinha. Você precisa ter uma PLG e você precisa de licenciamento ambiental. E isso não é de graça. A recuperação de áreas degradadas é obrigatória. Isso também não é de graça.
Então, eu não posso colocar na mesma régua quem está pagando por tudo isso e aquele que está só explorando de forma ilegal. Porque ele já tem uma vantagem competitiva. Ele não gastou, ele não está pagando os impostos. Então, eu tenho que prover mecanismos de trazer vantajosidade para quem está operando de forma correta, para quem está fazendo na legalidade. Então, a Constituição ela é muito clara. Ela é muito clara de dizer que o recurso mineral não é de qualquer um, é da União, é de todos. Então, tem dono. O solo, o subsolo tem dono. E é a União. E a Constituição também fala que o garimpo é uma atividade laboral e que o Estado brasileiro deve favorecer o cooperativismo para a atividade de garimpo, a atividade de garimpagem. Então, eu tenho uma previsão constitucional que eu tenho que dar uma prioridade para associações cooperativistas, né? E aqui eu chamo a atenção, a maior concentração ali de garimpo está no estado do Pará, que é o amarelo. Quanto mais amarelo, maior concentração. Como já bem dito, né, o epicentro aí do garimpo é a região de Itaituba, né, a região do Tapajós. É uma atividade economicamente importante. Eu não tenho como oferecer para o garimpeiro uma bolsa verde de R$300, sendo que ele consegue 2, 3 mil por mês. Isso ele não vai fazer essa troca. É uma atividade laboral, e a gente trabalha por dinheiro, não é só por lazer, não. Então, a gente tem uma contrapartida. E essa tem que ser uma contrapartida que faça valer a pena. Então, nós temos aí o Estatuto Garimpeiro, e aí, como já bem falado aqui, nós temos a questão do mercúrio. O mercúrio ele tem condições naturais na natureza, né, na região amazônica, mas, entre as atividades antrópicas, que são as atividades feitas pelo ser humano, a que mais libera e emite mercúrio sem sombra de dúvida, a mineração artesanal de pequena escala. Então, posso colocar a culpa toda no garimpo? Não. Mas, entre as atividades, né, realizadas pelo ser humano, com certeza é a que tem a maior contribuição. 67% dos garimpeiros demonstram interesse em tecnologia sem mercúrio. Tá? Mas não é só querer, não. A gente tem que pôr em prática também de tomar startar, né, essas iniciativas. O que a gente considera como ouro responsável? É aquele sem mercúrio ou com uso controlado, com rastreabilidade, licenciamento ambiental, PLG e recuperação de áreas degradadas. A PLG, licenciamento e áreas degradadas, eles são obrigatórios. Tá? E aí, quando a gente fala de mercúrio, eu concordo plenamente com quem me antecedeu. O mercúrio não é proibido, mas o Estado brasileiro está colocando uma condição tão rigorosa que você também não consegue pegar e comprar de forma legal. E aí tem a complicação. E aí que tem o problema, por que o PAN não saiu até hoje, que é o Plano de Ação Nacional. Porque nós estamos estudando alternativas, e até jurídicas, porque eu tenho um cenário onde eu tenho vários garimpos que têm PLG, e PLG só sai se tiver licença ambiental, mas tem mercúrio, e esse mercúrio não tem origem. E aí generalizam e falam, todo garimpo no Brasil é ilegal. Mas espera aí, nós temos duas entidades estatais, uma da federal, que é a ANM, e temos uma possivelmente estadual, em alguns casos municipal, que emitiu uma licença, e eu estou generalizando, falando que todo mundo está na marginalidade. E aí eu tenho esse complicador, porque eu tenho uma quantidade que eu não sei sequer, né, assim, de forma muito precisa, quanto que tem de mercúrio nesses garimpos, porque esse mercúrio não tem a origem cadastrada, não tem a rastreabilidade. A lei ela coloca que o mercúrio ele tem que passar por um processo de importação. E aí o responsável é o IBAMA. Então, por isso que eu falo que a atividade do garimpo ela é tão complexa para a gente, porque é uma atividade onde eu tenho 3 agentes regulando. Eu tenho um agente estatal regulando o recurso mineral, eu tenho um agente regulando a questão ambiental e tenho um outro agente federal regulando o mercúrio. Aí é muito cacique para pouco índio.
Então, e nem sempre as conversas batem. Acabaram de anunciar, Brasil elimina a importação de mercúrio no Brasil. Mas eliminou porque não tem interessado ou porque estão fechando tanto a porta que você não consegue trazer? Porque, no caso do mercúrio, você tem uma situação que ela é um pouco mais complicada. Você, para trazer o mercúrio, porque não existe mercúrio no Brasil, né, em forma para você, produção de mercúrio, você tem que trazer de fora, você precisa de um importador. E assim, não é qualquer importador, é um importador que esteja cadastrado para trazer o mercúrio para um fim. O cara que traz o mercúrio para a malga, ele não pode trazer o mercúrio para garimpo, porque o cadastro dele é específico para uma atividade. É complexo. Precisa de mercado, porque eu, pessoa física ou pessoa jurídica, para me cadastrar como importador de mercúrio, eu preciso ter um mercado. E esse mercado é um mercado restrito. Às vezes, a burocracia que vai ter para eu me tornar um importador de mercúrio não faz valer a pena. Porque, às vezes, sai mais barato trazer por fora e a pessoa não vai querer comprar do importador. Então, vai ter uma burocracia grande e, às vezes, não vai trazer o benefício, né? Não vai ter vantajosidade econômica. Então, quais são os problemas aqui? A mineração, garimpo é um tipo de mineração. E mineração, via de regra, ela costuma usar produtos químicos. A indústria do ouro usa cianeto. E cianeto também é tóxico e danoso para o meio ambiente e para a saúde humana. Então, por que o mercúrio é problema? Porque eles não estão usando do jeito certo. Estão queimando a céu aberto. Não está trazendo com registro. Então, se usar de forma desordenada, ele é um problema. Se usar com retorta, os estudos já indicaram, o panorama que a Dione bem falou, do projeto Ouro Sem Mercúrio, ele já foi comprovado que o uso da retorta, você consegue reaproveitar 97% a 98% do mercúrio. Então, esse é um jeito eficaz. Queimar a céu aberto não é eficaz. Eliminar a céu aberto também não é eficaz, né? Então, o uso de retorta ele é um mecanismo para diminuir a emissão. E, quando a gente fala de Convenção de Minamata, ela colocou algumas obrigações para o Brasil, e, entre essas obrigações, ele coloca regularização da atividade, formalização, redução da emissão e redução da eliminação, de liberação, desculpa. Então, assim, a gente tem alguns mecanismos. E aí, quando falaram de transição aqui, aí eu fiquei feliz no seguinte ponto. Durante a convenção de a COP6, né, de Minamata, a gente conseguiu um feito inédito. E foi um texto do Brasil. E foi um texto que a gente ajudou a construir, que coloca a transição justa. Onde a gente quer chegar? Onde eu quero chegar é na eliminação do uso do mercúrio. Mas, até eu chegar lá, eu tenho um caminho. E, nesse caminho, eu tenho que ter a redução. E eu tenho que ter a troca de rota tecnológica. E isso não é do dia para o outro. Então, essa transição, que para mim tem sido a parte mais difícil do Plano de Ação Nacional, é como que eu vou fazer essa transição, o que eu vou fazer com esse mercúrio que já está com o garimpeiro. Porque, se eu jogar para a marginalidade, é mais fácil jogar no rio, para não ser preso. E isso eu não quero. Né? Ninguém quer isso. Então, a gente está estudando mecanismos jurídicos para ver como que a gente vai fazer em relação ao mercúrio que já está com o garimpeiro. Então, assim, a chave do problema passa por tecnologia. Eu trabalho há alguns anos com meio ambiente, quase 20 anos com meio ambiente, e alguns anos com mineração. Garimpo não é tanto tempo que eu trabalho, não, mas mineração já tem um bom tempo. E eu percebo ao longo dos anos a evolução que tem tido na atividade de mineração.
A mineração que é feita hoje é bem diferente do que era feita há 10 anos. Mas o garimpo, não. O garimpo, as dragas, as balsas que eram usadas na década de 70, 80, estão sendo usadas até hoje. O mercúrio é o mesmo que está sendo usado também há décadas. Então, a gente precisa andar e a tecnologia tem que chegar. A capacitação e a tecnologia tem que chegar no pequeno. E aí nós temos um outro problema, que para isso precisa de dinheiro. Eu preciso de ter uma fonte de financiamento. As coisas não caem do céu. Se eu jogo todo mundo para a marginalidade, eu não apresento nem alternativa de financiamento. Então, o cooperativismo, a tecnologia, a capacitação, o cooperativismo, mas também a fiscalização. A fiscalização ela é importante. A gente tem que estrangular o que está em terra indígena. A gente tem que estrangular aquele que está fazendo de forma errada. Porque a gente não pode colocar no mesmo pacote do que estão fazendo certo. E quando eu falo de que estão certo, é o que tem PLG. Então, o Brasil é signatário da Convenção de Minamata, e no âmbito da Convenção de Minamata, que o Brasil incorporou no seu ordenamento jurídico, por meio de um decreto, ele coloca algumas obrigações para o Brasil e coloca algumas atividades que elas devem ser eliminadas. Entre as obrigações, o Brasil assumiu o compromisso de fazer um plano de ação nacional para a mineração artesanal em pequena escala. Eu já começo com um problema até no nome, porque o fiscal chega para mim e fala assim, aquilo ali não é pequena escala. Ali tem uma draga de sei lá quantos milhões. E aí, o que eu vou falar? É um nome que é usado comumente internacionalmente. As primeiras legislações falavam artesanal em pequena escala, era o cara da bateia. Não tem mais esse tipo de garimpeiro hoje. Então, assim, até esse lapso no ordenamento em relação à definição, porque a gente tem a pequena escala e temos a industrial. A gente não tem um meio termo, né? Então, já começa um questionamento por parte de quem faz a fiscalização com a gente. E aí colocou algumas ações que devem ser eliminadas. A queima a céu aberto, a queima perto de residência, o uso do mercúrio direto no minério bruto, sem ser no concentrado. Então, são práticas que hoje já devem ser proibidas. Então, o Brasil já reconheceu que a atividade de mineração em pequena escala ela tem emissão mais que insignificante, ele tem ali a obrigação de fazer o plano. Tá? Aqui são as ações que estão previstas para serem inseridas no PAN, né? Que aí vou reiterar aqui, prevenir o desvio de mercúrio. Aí, quando eu falo desvio de mercúrio, é importação, gente. Se a gente não produz, esse desvio de mercúrio aí é a importação. Tem que ter iniciativa de educação, divulgação e capacitação, promoção de pesquisa e práticas alternativas sustentáveis sem o uso de mercúrio. Como os que me antecederam já falaram, não existe uma bala de prata. Eu não posso falar que existe uma técnica que seja boa para todos os tipos de garimpos, porque o garimpo da Baixada Cuiabana pode não ser o mesmo da região de Itaituba, né? Então, eu não posso generalizar e utilizar como uma receita de bolo. Aqui tem as ações que são proibidas, que eu acabei de citar, queima a céu aberto, uso de mercúrio direto no minério bruto. A perda média, mas assim, hoje isso até diminuiu, porque o mercúrio é caro, você não encontra na esquina, é difícil até de trazer. Então, e custa dinheiro, ninguém está querendo desperdiçar. Mas a separação do ouro sem o uso de retorta tem uma perda de mercúrio de 60%. 41,5% a evaporação, que a gente chama de eliminação, e 18,5% em rejeito por liberação. Perda com uso de retorta apenas 2%. Emissões combinadas de 11,8 a 12,5 toneladas por ano. É uma quantidade significativa. Total histórico estimado, 3.400 toneladas liberadas. E aí, aqui, eu estou falando com a maioria
que têm alguma relação com a atividade, mas quando eu falo com pessoas que não estão ligadas à atividade, eles dão um pulo nessa altura e falam, pronto, vamos acabar com os garimpos porque está acabando com o mundo. É questão de narrativa. Aqui nós temos uma retorta, nesse quesito que vocês podem me dar aula, e aqui tem os desafios. Tá? O desafio de ter uma Amazônia legal muito grande, muito ampla, de difícil acesso, remota, que nem sempre tem a presença do Estado, e quando o Estado não ocupa o espaço, outros ocupam, e, às vezes, esses outros pode ser até o crime organizado. Área de difícil acesso, sensibilidade ambiental do bioma amazônico, né? A Amazônia é uma região, um bioma sensível, população tradicional, vulnerável de baixa qualificação, ausência de tecnologias, baixa qualificação e capacitação, precisamos ter uma maior sensibilização dos garimpeiros, cooperativismo é um gargalo, por quê? Porque assim, os casos que a gente tem mais sucesso é por meio do cooperativismo, mas não é todo mundo que está, né, numa cooperativa, e não é toda cooperativa também que ela está regular. Alternativas sustentáveis ao uso do mercúrio para a transição justa, baixa formalização, falta de coordenação entre as políticas relacionadas ao mercúrio e ao garimpo. Aí tem a meia-culpa, né? A falta de coordenação entre as políticas. Porque um ministério vai falar, vamos acabar com tudo, vamos acabar com o uso do mercúrio, tem que proibir garimpo, e o outro vai estar falando, não, a gente precisa fazer uma transição justa, a gente tem que passar por esse caminho de transição para ir reduzindo até que a gente consiga eliminar o uso do mercúrio. Poxa, consegui ficar dentro do prazo. 2 minutos. Eu dei uma corrida, tá, ao final, mas era esse o recado que eu queria passar, que a gente tem trabalhado para apresentar um plano de ação nacional o mais viável possível, que ele não seja só proforme, que ele seja passível de ser executado. Ele não é um plano de ação que possa ser resolvido apenas pelo Ministério de Minas e Energia. A gente vai precisar de parceria com outras entidades públicas, Ministério de Meio Ambiente, sociedade civil, o setor joalheiro. A gente vai precisar dessas parcerias, a gente vai precisar de financiamento, a gente vai precisar de cooperação até com os agentes fiscalizadores para estar nesse processo de transição, para a gente não correr o risco de levar para a marginalidade pessoas e grupos que querem se regularizar. Nosso compromisso é com eles, com as pessoas que querem se regularizar e realizar atividade de forma formal, com as boas práticas que são possíveis para a atividade. Obrigada.